No episódio de hoje eu vou conversar com o Dr. Nelson Muzel, que é médico, psicanalista e gestor de conflitos. Uma conversa muito bacana sobre criação de filhos e gestão de conflitos no mundo organizacional. Uma conversa muito legal, muito interessante, então vem comigo. Estamos no ar com mais um CedoCast, que é o podcast da Cedo Seguros, onde a gente recebe empresários, empreendedores de diversos setores. E hoje tem aqui um bate-papo muito legal, que é com o Dr. Nelson Muzel, médico, psicanalista e gestor de conflitos. É isso mesmo? Isso aí, Cacá. Caramba, bem-vindo aí. Obrigado. Esse cara aqui, amigo. eu conheço ele, a gente fez as contas aqui, tem que fazer contas. São 32 anos que a gente conhece. A gente é amigo de infância. Lá da quinta série, da né? Quando quinta, a gente literalmente da quinta série. A quinta série não morre, né? Jamais. Muito bom. Cara, bem-vindo aí. Obrigado, Cacá. Sua casa tá feita aqui pra gente bater um papo. Não sei se chama de Antônio aqui. Carlos, de Cacá. Profissionalmente me chama de Carlos. Quem é íntimo assim é Cacá, né? Então pode chamar de Cacá. Obrigado, Cacá. Então faremos um Cacá aqui hoje em especial. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Prazer, eu chamei o Nelson porque, além de amigo, o conteúdo que você compartilha é muito legal. Eu sigo já há um tempo e falava sempre, cara, vamos vir para cá, vem para cá para o CedoCast, porque é algo que tem contribuído muito para mim como pai, porque você fala muito de gestão de filhos, da paternidade, da maternidade e também sobre gestão de conflitos em empresas, lideranças. Então, cara, isso aqui é assunto para você empresário e você que é pai e mãe. Se prepara que tem muito conteúdo legal e depois não deixa de seguir ele que a gente vai passar os contatos aqui. Isso aí. Cara, primeiro se apresente. Quem é o Dr. Nelson, onde você atua, que a gente vai transcorrer aqui sobre as ideias. Muito bem, muito bem. Eu sou médico, eu sou psicanalista, eu sou gestor de conflitos. Dentro da medicina, eu sempre gostei da questão da saúde mental, sempre gostei de gente. E aí eu fui para psiquiatria, mas na psiquiatria eu não era aquilo que eu tinha me imaginado fazendo pro resto da vida. Aquela coisa de consultório só ali e tal. Eu sempre fui um cara que essa coisa de queixa e conduta, para mim, era muito superficializado quando se dizia respeito à saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que tratar não só questões que são neuroquímicas, e aí a medicina é super importante, mas também questões que são subjetivas, são abstratas, que têm a ver com sociologia, com filosofia, com antropologia, enfim, com tudo isso. Tudo linkado ali, totalmente. Né? E aí eu fui para minha formação em psicanálise antes da psiquiatria, e dentro da psicanálise eu fiz a psicanálise de família, psicanálise de vínculo. Então, eu sou winnicottiano. E aí, conforme eu fui trabalhando, eu fui entendendo na questão de conflitos. Na medicina, depois me especializei em cuidados paliativos, então eu trabalhava com terminalidade e conflitos na hora da morte. Então, era bem intenso, luto, o pré-luto, a pré-morte, né? Tá crescendo muito essa questão de cuidados paliativos, muito, né? Finalmente. Tem muitos hospitais novos sendo abertos só para cuidado paliativo. Sim, e finalmente, né? Porque exato. precisa, cara. Um fim digno e a questão do luto da família é super importante. Né? Porque gerar a qualidade de vida para o paciente que estava morrendo ali fisicamente era simples. O grande problema é quando a gente trabalhava a dor abstrata, né? Que é o que a gente chama de dor total. Então, você via que tinha uma dor social, que tinha uma dor subjetiva, psíquica, até tratar a espiritualidade do paciente, isso era muito legal. E aí eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo de fazer era entrar dentro das tretas de família e resolver aquilo para o paciente poder morrer bem. Coisa maluca. E aí eu comecei a entender o quanto isso era legal e aí eu trouxe isso para o meu consultório. Por 8 anos, quase 10 anos, eu trabalhei dentro das comunidades de São Paulo, só fazendo esse tipo de trabalho, de cuidados paliativos e terminalidade em domicílio. Então, eu ia para dentro da comunidade, para dentro da casa do paciente. E aí, eu modificava todo esse ambiente do paciente para ele poder morrer bem. É no trabalho prefeitura, governo? Governo federal. Governo federal. Legal. Isso. E aí, depois... Cara, que legal isso. Foi lindo muito esse trabalho. Né? Eu sou um suspeito para falar do SUS. Eu sou um grande apaixonado. Sim. E aí depois eu trouxe isso para o meu consultório e comecei a entender que isso tinha um valor muito grande. E a gente, como profissional de saúde, é complicado porque é difícil a gente pautar e fazer valuation do que a gente tem como ferramenta. Sabe? Validar, colocar valor naquilo que você faz. Quando você faz um valuation de uma empresa,
parece ser mais fácil, mas quando você fala de uma ferramenta que tem a ver com gerar qualidade de vida, promoção de saúde, né, que tem o sacerdócio da medicina e tal, né, a gente não faz isso por dinheiro, né? Então, como é que eu vou validar, valorizar esse trabalho? Então, foi muito difícil. Mas eu entendi que isso tinha um valor muito grande. E aí eu tive a oportunidade de poder fazer esse tipo de trabalho com famílias de jogador de futebol, com empresários. E aí foi quando eu comecei a entrar para esse meio corporativo, que eu não fazia a menor ideia de como funcionava e que hoje funciona bem. Legal. E hoje você está mais focado na questão da gestão de famílias, de paternidade, de filhos e também de conflitos em empresas, né? Vamos falar aqui começa a falar da questão de casa, que eu acho que é da onde parte todos os problemas, né, e soluções, né? Porque é um micro-somo ali que vai para o mundo depois, né? É muito legal que você tem compartilhado muito conhecimento sobre isso, sobre essa geração Z, sobre os conflitos, como que a nossa geração está sendo pai, piores do que os nossos pais foram no geral, né? A gente tem percebido isso. Vamos falar sobre isso, que eu acho que é muito legal ali. Claro, e é muito engraçado porque muita gente me pergunta, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Você trata de família, o que isso tem a ver com a empresa? A gente não pode esquecer que o empresário, quando ele contrata um funcionário, é filho de alguém, proveniente de uma estrutura familiar. Tem toda uma história Tem toda uma história anterior. E que o empresário não tem nada a ver com isso, se for pensar. Né? E aí, quando a gente começa a avaliar o mercado, no Brasil principalmente, a gente percebe que o turnover dentro do Brasil é um absurdo. Um dos maiores do mundo. O que está acontecendo? Né? Por que nós estamos perdendo esse funcionário? Porque eu acho que é muito isso. O que a gente, como empresa, poderia ter feito para não perdê-lo? Será que a gente investiu tudo que a gente tinha para investir? Será que o que não teve... Você está contratando também já pessoas alinhadas com a tua cultura. Exato. Se a cultura está firme, está clara também, né, para o líder. E aí, Cacá, esse é um ponto importante, porque quando você fala de alinhamento de cultura, tem a ver com a casa. Cultura é algo que a gente precisa implementar dentro dos nossos lares, ok? Ponto. Isso é inegociável. O que está acontecendo hoje, principalmente com os movimentos sociais que estão surgindo, está havendo uma fluidez de valor, uma fluidez de princípios, uma fluidez de cultura. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que rever cultura, ok? Não estou dizendo que a geração dos nossos pais não erraram, muito pelo contrário. Erraram pra caramba e a gente adoeceu muito, ok? Mas quando eu falo sobre a fluidez... Tanto que talvez, a gente sempre fala, né? A geração anterior foram melhores pais. Mas... se nós também não estamos sendo melhores pais, é porque também a criação também não nos levou a serem melhores pais. Então, também o erro também vem vindo. É geração, né? Não tem jeito. E é pendular, tá? Antes nós tínhamos uma relação com os pais que era uma relação verticalizada. Então, toda lei, toda cultura, todo valor, princípio, ele era verticalizado. Eu sou teu pai, se você não obedecer, você morre, né? A sensação que a gente tinha era quem manda aqui sou eu, né? Tinha aquela coisa da mãe no dia a dia, mas quando o pai chegava, o bicho você vai ver pegava. que teu pai vai chegar, né? Tinha ameaça. Aquela coisa, aquela ameaça e tal. O pai só olhava. Pode crer. Meu pai nunca só olhava, seja pronto. Exato. Mas tinha um respeito. E é muito louco porque a gente obedecia por medo. A gente não obedecia porque sabia que aquilo era importante. Por respeito. Né? Porque aquilo seria bom, enfim. E isso implicou diretamente na nossa autonomia. Olha que doido isso, cara. Porque autonomia é liberdade com responsabilidade, ok? Quando a gente fala de gestão libertária, por exemplo, a gente fala de um líder que não microgerencia esse liderado, ok? Mas eu preciso contar com que esse liderado vai ter a responsabilidade de fazer o caminho ali. Que ele precisa fazer. Né? E que no final ele vai me entregar. Né? Então, perceba, a gente está tendo uma dificuldade de encontrar vínculos dentro das empresas que são vínculos autonômicos, que são vínculos autonomizantes. Então, nossa geração foi acostumada com uma relação de paternidade, né, de parentalidade verticalizada. Então, sou eu quem digo, você obedece, inquestionável, ponto. Ok? O que a gente fez? Eu olhava para essa parentalidade e falava, cara, eu não quero isso para mim, porque a gente sofreu muito. Okay? De alguma forma, a gente não teve liberdade, a gente não teve espaço de poder falar sobre o que sentia. Né? A gente que era homem, então, falar sobre sentimento era... Imagina, você tá louco. Mas ainda assim, a gente já teve mais do que os nossos pais tiveram com os deles. Muito mais, né? mas não tenha nem dúvida. Só que aí hoje virou uma liberdade. Né? Só que o que a gente fez? A gente foi para o outro extremo. Então, ao invés de a gente encontrar um equilíbrio...
né? Vamos Quero um pouco disso, isso. mas preciso ter a responsabilidade. A gente foi para uma ausência de regra. Aí acabou. Uma regra rígida, intransigente, inquestionável, que está errado, levou a gente para um lugar onde não há regra. É o pêndulo, né? Que é o pêndulo, ao invés da gente encontrar um equilíbrio. E isso traz um agravo psiquiátrico importantíssimo, e as repercussões disso a gente começa a ver na sociedade dentro das nossas empresas. Vai pro mundo, e aí é um problema. Como é que você lidera hoje um cara que não aceita nenhum tipo de liderança? Como é que você lidera um cara hoje, diz para ele como um líder o que precisa ser feito, sendo que ninguém manda nele? Né? Que é a geração Z, né? Que é o que a gente chama de síndrome do imperador. Até comentei para você que teve uma matéria que saiu que tem empresas com ordem assim, não contratamos geração Z. Eu falei, pô, será que precisa tal? Aí começaram a relatar que tem geração Z vindo com os pais para entrevista. Tipo, chega num absurdo assim que você fala, realmente não tá pronto pro mundo, né? Mas aí você vai ter uma geração inteira que uma boa parte não tá pronta pro mundo. E aí, né? E aí gera problema social total ali, né? Sim, porque a repercussão disso, acho que é importante a gente falar. E não é uma geração mimizenta, não, tá? Não é frescura, não. É um sofrimento a forma real. Como foram criados, né? Eles se sentem deslocados. Deslocados, cara. É muito maluco. E é uma geração que tem uma baixa resiliência à frustração, tá? Uma baixa capacidade de se frustrar, não consegue. E isso gera uma angústia muito grande. Tanto Cara, que o mundo é feito de erros, acertos e frustrações, né? Tanto que, Cacá, hoje o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 19 a 25 anos. A de 14 a 25 anos. E a primeira é o quê? Acidente morte violenta. Nossa, que loucura. Que péssimo, então, caos. Ou a violência causada por alguém, por causa ou do a própria outro violência. Ou por mim. Exato. Então, Cara, perceba que está acontecendo alguma coisa muito importante aqui. Né? Então, é fundamental a gente entender. Que tá o futuro, né? É o mundo que vai ser. Pois é. Eu costumo dizer que não dá para fazer só o que a gente quer, né? Aliás, às vezes a gente faz o que quer. Sim. A gente tem A que fazer o que maioria tem das que ser vezes feito. você tem que fazer o que tem que ser Tem feito. jeito. Eu posso amar o que eu faço de trabalho. Tem dia que eu não tô afim, cara. Sim. E que eu tenho que fazer. E tem coisa que você vai ter que fazer que você não ama, que você odeia, mas que você vai tem ter que fazer. Ah. Eu não preciso fazer isso pro resto da minha vida também. Mas se você não cria filhos para isso, quando chega no mundo, não vai conseguir. E isso está muito ligado, Cacá, a essa relação de consumo, essa geração fluoxetínica, né? Onde não pode ter tristeza, onde não pode ter frustração. Tédio. Você tem que estar feliz, você tem que estar bem, você não pode ter tédio. Pô, cara. E aí você não expõe a criança a ócio, pô, cara, o cérebro dessa criança frita. Né? Não tem criatividade, né? Porque o ócio traz a criatividade, o tédio traz a criatividade, né? Você ficar ali horas pensando para compor uma música, para escrever algo, para desenhar algo, você precisa ter um momento de tédio. Né? Você pegar uma folha em branco e desenvolver alguma coisa, a folha está em branco, e aí? O que você vai fazer, né? Ela não vai aparecer ali, né? Você não vai ficar dando swap ali na tela, né? Exato. É complicado. Putz, cara, isso aí é profundo mesmo e implica muito, né? Aproveitando aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui. Se inscreve aqui, clica no sininho, compartilha o conteúdo do Seducast aí, recebendo pessoas super interessantes e conversas muito boas. Cara, vamos lá. E hoje se atende muito a família, né? Você comentou que não é uma terapia de família, mas sim uma terapia individualizada ali, né? Para resolver conflitos. E como é que você está trabalhando, atuando nesse sentido? Hoje eu tenho meu consultório e fico em Alphaville. E aqui em São Paulo eu atendo na Faria Lima, mas um dia da semana em São Paulo, o resto tudo em Alphaville. Legal. E para você ter uma ideia, cara, hoje eu não tenho agenda para 2024 mais. Minha agenda tá fechada. Bom, conflito tá cheio aí, cara, né? Cara, e eu falo isso com tristeza, bicho. Sim. De verdade, porque e ao mesmo tempo é bom pensar porque tem gente recorrendo a isso. Porque... E pensar que é uma ferramenta que pode ser útil. Você tá ajudando, né? Acho que é muito isso, mas é triste você pensar que você não tem agenda para o ano inteiro e que tem fila de espera para poder resolver BO, cara. Mas tem muitos profissionais aí que podem tentar ajudar, né? Muitos. Mas o que é legal hoje dentro do consultório é o seguinte, eu não faço terapia de família, naquele sentido de, terapia de casal, sentar todo mundo ali. Não faz, para mim, tecnicamente, não faz sentido. Agora, o que eu faço eu tenho quando chega o caso, sempre tem um paciente que eu chamo de paciente piloto. Né? Então, eu olho, esse paciente é o paciente central, que é onde eu invisto mais tempo, porque é ele quem traz a disfunção. Então, vamos lá, um adolescente, por exemplo. Né? E, sei lá, um adolescente que, um caso que eu atendo, o cara hoje está com 21 anos, mas
E quando ele chegou para mim, ele tinha batido o carro 5 vezes. Né? E a última vez que ele bateu foi num carro de uma senhora que tinha uma criança síndrome de Down no carro. Ele estava drogado e aí a criança quase morreu. Enfim, aí esse cara chegou para mim. Só que tratar esse cara, para mim, foi a parte mais fácil. Medicar esse cara foi a parte mais fácil. Quando eu fui entender o contexto de onde ele veio, é que aí que veio o BO. Se eu não mudo esse contexto, se eu não capacito esse ambiente para que ele possa se desenvolver... O indivíduo não vai se desenvolver. Não vai se desenvolver. Né? Então, e aí é onde eu entro, eu pego esse paciente, eu avalio, eu entendo quem ele é e a dinâmica de onde ele veio. E aí eu vou trazendo e fazendo pontuações e sessões isoladas com cada componente dessa família. Né? E naturalmente eles vão se resolvendo. Então isso que é muito importante. Eu não entro lá como um solucionador de problemas. Você vai dar o caminho. Porque senão ali. eles vão ficar dependendo de mim. E agora? Meu filho falou tal coisa, eu faço o quê? Não faz sentido. Sim. Então eu entendo a dinâmica através do paciente e aí sim eu vou pontuando coisas individualmente com cada elemento dessa família. E eles organicamente vão se relocando, se ressignificando, se reorganizando. E, cara, funciona. Cara, faz muito sentido, né? Porque pensando assim, tô fazendo terapia, eu tô fazendo terapia, mas a minha família não tá, que é onde é o meu vínculo mais próximo e onde as coisas, a maioria das coisas acontecem, né? Esse indivíduo, primeiro ele vai dar sempre a perspectiva dele, né? Sim. Que tem, acho que isso, o psicanalista ou psicólogo, ele sempre vai ter um viés ali. Claro que ele sabe que tem, né, tem que ter um afastamento ali, mas é um viés, o olhar dele. Sim. E aí depois o ambiente continua doente, adoecido, as relações continuam, você está tratando uma pessoa, mas não vai mudar muito, né, o jogo, né? Isso é uma coisa importante que você está falando, porque nem todos os casos que eu atendo são casos de gestão de conflito, né? Então eu tenho pacientes que são meramente de psicanálise. E é interessante pensar porque esse paciente que vem isolado, que não vem pela questão da família e tudo mais, que já normalmente é um cara mais velho, uma mulher mais velha, ele traz muito essa demanda, né? Meus pais já morreram ou já não moram mais com meus pais e tal, mas eu tenho essa questão lá, né? E eu não tenho como resolver aquilo lá mais, né? E isso é muito legal porque não é sobre resolver lá, é sobre resolver aqui. Né? Então, é muito importante, até mesmo dentro da gestão de conflito. Agora, se eu intervenho no ambiente e esse ambiente consegue se modificar, todo mundo é beneficiado com isso. Para todos. Né? Para todo mundo. Agora, não, isso é importante aqui. Não depende da família estar funcional para que eu possa estar funcional. Okay? Isso é muito importante. Sim. Agora, se eu pego um caso, isso aconteceu também, um caso super grave, que eu atendi, para você ter uma ideia, eu atendi essa paciente com mais, acho que 5, 6 profissionais diferentes. Essa paciente, ela gastava R$70 mil por mês para não morrer, Cacá. Era um negócio fora do comum. Eu nunca vi isso. Suicídio, não, mas enfim, assim, eu gastava com isso para não morrer como? Assim? Segurança, enfermeira, dama de companhia, segurar ela ali. Medicação, loucura, cara. Né? E realmente a família dela era muito, mas muito desorganizada. Então, o trabalho que nós fizemos com essa equipe foi de tirá-la de lá. Olha que loucura, a gente tirou ela de lá. Né? E nós primeiro... E aí, como é que eu vou colocar uma menina para morar sozinha, sem condição? Então, você tem que capacitar, dar recurso. Trabalha com TO também ali, cara, tudo, né? Tinha TO, tinha... Imagina. Tudo que você possa imaginar. E aí, sim, a gente conseguiu tirá-la desse ambiente. Né? E entender também que essa disfunção, por exemplo, dessa paciente tinha um limite. Ela não vai ser uma pessoa que vai ter uma empresa. Sim, é dar o mínimo de condição de autonomia para ela. Né? Isso é muito importante. Se você perguntar qual que era o psicodiagnóstico dessa garota, cara, ela passou por inúmeros psiquiátricos. Ninguém fechava. Inúmeros psiquiatras, terapeutas, ninguém fechava. Tinham vários diagnósticos. Muitos. E por conta desse ambiente extremamente disfuncional. E uma coisa importante aqui, que eu acho que é legal da gente falar. Quanto mais dinheiro, mais disfuncional fica o ambiente. É impressionante, Cacá. Isso a gente estava falando, né? Que é você pegar uma família com menos recursos, a criança também já ajuda mais, já faz as tarefas, já sente o perrengue da vida, a dificuldade, né? Então tem que, ajuda ali, faz aqui, vai trabalhar mais cedo e coloca no mundo, né? Então é uma questão de autonomia mesmo, né? Muito. Essa proteção da família classe média, média rica, alta, que tu tem subserviência, faz tudo, não faz nada, não dá autonomia, tá tudo pronto. Né? A demanda, e o mundo não tá pronto. A demanda do pobre, ela é da realidade, ela tá ali. Tá fria ali, crua ali na hora. A criança já nasce com uma demanda ali no ambiente.
Vai. Não adianta, anda, vai atrás. Faz ali, faz o que você tiver arruma. que fazer, dá teus rolê. Isso né? aí. A demanda de quanto mais dinheiro tem, menos demanda essa criança vai ter, menos necessidade essa criança vai ter. E é E importantíssimo. menos autonomia, né? E, Cacá, é importantíssimo a gente entender que os nossos filhos precisam ter necessidades. Okay? Responsabilidades, e que nem todas as necessidades vão ser atendidas. Pelo menos não agora. Então, a gente perdeu a capacidade de postergar realização de desejo. Isso é gravíssimo. A gente quer tudo agora, custe o que custar. Porque o mundo traz essa dinâmica também, né? De tecnologia, técnica, tudo agora, de tela. fácil, rápido. É isso. Então, eu não postego mais realização de desejo e não me frustro. Caramba. E a vida é isso, não posso agora e frustro. Aí esse cara chega na mão de um gestor e cara, como é que esse cara vai lidar? A gente já teve aqui colaboradores de geração Z que, assim, cobrava, achava um absurdo. Eu falei, cara, eu tô cobrando o que é pra entregar. Assédio, né? Não, mas peraí, é isso, não saber lidar com, cara, frustração. Você precisa se frustrar na vida. Quem vence é quem tomba mais, cara. Resiliência, né? Ensinar resiliência, né? Cara, é muito legal, porque assim, não adianta, né? O link empresa, família tá total, né? Porque tudo sai dali e vai, né? E como as relações com pai e mãe tá lá, né? Eu já fiz terapia também. E eu lembro que a primeira vez que eu fui era por uma outra questão, né? Aí quando eu vi, eu já tava falando do meu pai, da minha mãe, porque tá tudo ali, né? Me lembrou aqui uma passagem que dizem que é verdade, né? Que o Napoleão Bonaparte se autoproclamou imperador, né? Tanto que tem a imagem célebre que ele tira do Papa lá, do Pontífice, e ele coroa, que se coroa. E aí dizem que ele sai dessa coroação, vai atrás, vira pro irmão e fala, e se o papai me visse agora? O pai já tinha morrido. Quer dizer, o cara acabou de se proclamar imperador do mundo, todo poderoso, mas a questão veio com o papai, que já tinha falecido, não viu, e se ele me visse agora? Né? Então, tá lá, né? Não tem jeito. As relações vão determinar esse indivíduo para sempre, né? Então, muito legal o Freud esse trabalho. traz muito isso, né? Na questão do complexo de Édipo. E quando a gente fala de Freud, a gente pensa em sexo. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver... Né? Tem a ver com a questão de relação objetal, né? Então, essa relação do pai, dessa relação da mãe, na questão do gênero, é muito importante para a construção da identidade. Né? E isso implica diretamente, não só na formação da personalidade, como isso vai se repercutir no caráter também depois. Então, é muito importante a gente entender a relevância que isso tem e que os movimentos sociais hoje estão tentando destituir e fluidificar esses papéis. E isso é um perigo social. Isso é um outro negócio que está acontecendo, que é um perigo mesmo, muito perigoso. E eu não tô sendo... não trago viés político, nada disso aqui, tá? Estou falando de saúde mental. Isso é muito sério. Você tem pego casos também com essa... Muito. Nós estamos vivendo uma era de normalização da disforia de gênero. Muito. Então, eu tenho um paciente que ele se identifica com 3 identidades diferentes ao longo da semana. Então, eu já acordei Apolo, né? Então, vou ser Apolo. Tá bom, tudo bem. E assim, ao meu ver, primeiro, acho que existe isso para algumas pessoas, sempre existiu, mas é uma camada muito pequena, né, da sociedade que precisa ser olhado e ser visto. Agora, começou talvez trazer questões que pra gente que nem teria essas questões, né? Ou então trazer pautas para crianças que nem tá no momento de serem conversados ou discutidos, né? Por que você precisa trazer um assunto que não era nem a hora de conversar? Não, já vamos normalizar. Normalizar o quê? Você não precisa, não é isso, não é o momento, né? Então tá nessa fase, até em escolas, em tudo, né? Assim, e aí tá afetando criança achando que, né, eu posso. Não, você pode, mas você queria isso, não queria, né? Só porque está sendo imposto, colocado ou normalizando, né? É isso aí. No meu Instagram agora eu fiz uma série falando sobre essa questão de ideologia de gênero, né? E isso é muito sério. Porque a gente não está falando disso de uma forma saudável. Ou a gente sempre vai polarizar, né? Ou a gente vai demonizar tudo isso e colocar isso no viés religioso e que não tem nada a ver. Ou a gente vai polarizar e dizer que isso aqui é o normal daqui para frente, né? Então, não é normal, né? E a gente ainda não tá, mas vamos assistir uma
psicotização coletiva, tá? Isso é super sério, muito sério. Tá acontecendo, né? A gente percebe isso. Né? Ainda não, Cacá. Ainda não, mas vai acontecer. Ali, né? Isso é muito sério. Tem identidades com coisas até, né? Pessoas que se Pois identificam com... E aí, meu cara, a gente vai... Aí, já que eu posso ser o que quiser, né? Então, eu me identifico como um animal, né? Então, agora, na Alemanha, teve lá teve um cara, né? Ato. Não, teve um ato lá de pessoas latindo na frente dos políticos lá, do parlamento alemão, do Congresso alemão, falando queremos os direitos de pessoas que se identificam como cachorro, né? Então, reivindicando direitos de humanos que se identificam como animais. E aí a gente começa a andar para legalização da zoofilia, para algumas coisas que são perigosas, cara. A gente não tá vendo. Né? Hoje, na Tailândia, existe uma empresa que se especializaram em ser babás de adultos que se identificam como crianças. Então, o cara tem que apanhar, ele troca a fralda, a babá vai lá, dá leite para ele tomar, né? Sintoma dessa geração toda ali, né? Ele chora, então ele faz pirraça, a babá tem que brigar com ele. Tá entrando numa questão fetichista também, tudo isso, né? Mistura tudo, cara. Exato. Esse é muito maluco, né? Então... mas o problema é isso, é um mundo e uma pauta permissiva para qualquer coisa. Então, fetiche sempre existiu, cara. Sempre existiu, agora, a normalização disso é uma coisa que institucionalizar os fetiches bizarros. É isso. Aí já vira e eu falo o seguinte, essa fluidez, eu sei que a gente está voando o assunto aqui, mas acho que vale a pena porque quando a gente fala de compliance, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa questão da empresa inclusiva, de o que é esse troço aí que a gente está tendo que lidar, né? Os movimentos sociais hoje, principalmente na não binariedade, na teoria de queer e tal, isso é um desserviço, inclusive, para gays, lésbicas, né? E transexuais, porque o que se prega é que não existe masculino e feminino. Né? Então, se não existe masculino e feminino, não existe quem é gay, não existe quem é bi, não existe nada existe. Então. Nada existe. Né? Então, isso é super sério, é um tiro no pé, inclusive, para o movimento LGBT. Que quer uma identidade ali clara que existe. Eu sou homem gay. Eu sou um homem gay, eu sou uma mulher lésbica, eu sou um homem trans, uma mulher trans e tal. Isso acontece. Agora, essa fluidez, isso é muito perigoso. A impressão que eu tenho é que também, com o advento das redes sociais, hoje todo mundo tem voz. Todo mundo pode aparecer, todo mundo pode viralizar, sejam ideias boas ou ruins, né? Que é o grande perigo da rede social. A rede social, na medida que você estiver acompanhando coisas boas, vai te catapultar para muitas coisas legais. O mesmo acontece se você consome, mas hoje todo mundo tem voz e pode aparecer. E aí é uma minoria absoluta que estava lá num percentual mínimo, mas que hoje faz um estrondo, porque tem voz. Né? Então isso aí acaba trazendo coisas que talvez nem iriam ser discutidas também, né? Cara, e assim, a questão começa em casa, vai para a empresa, vai para o mundo, né? É um pipeline enorme ali que você precisa trabalhar, né? Eu achei legal que você está conectado com esses dois ambientes, né? O microsomo, a família, né, que é da onde surge tudo, e depois a continuidade disso, né? Tratar aqui, mas o problema está aqui, resolveu aqui, e aí vai para a sociedade, né? Então, hoje, essas duas atuações que você tem, tanto para empresas como para famílias, né? Tá linkado totalmente, né? Não está desassociado, né? É muito legal. Inclusive, a gente vai trabalhar junto aí nesses projetos novos aí, porque para a empresa a gente tem vários serviços para a empresa nesse sentido de qualidade de vida, saúde mental. Legal. E, cara, vai dar muito fit aí pra gente trabalhar. E o que você tá vendo hoje, assim, de maior desafio hoje na questão de criação de filhos, dessa geração nova ali? Comunicação. Ponto. Não tem... E presença também, né? Assim, de família. Cara, é comunicação. Porque você pode estar presente. Você pode até estar lá. Presença não só física, mas não comunica, né? Exato. Né? Você tem lá mães comunicar full-time. É conectar, né? Conectar, a conexão está na comunicação, né? É questão de comunicação, né? Eu, no final do ano agora, eu lanço meu livro e o nome do livro vai ser Eu Te Ajudo a Entender o que Eles Querem Dizer. Porque é uma questão de comunicação, né? E é importante, uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes eu não consigo entender meu filho e tudo mais. Parece que a gente esqueceu que a gente foi adolescente até semana passada, né? E que tem uma outra forma de pensar, e que, Cacá, a gente tinha nossas questões também, cara. Né? E às vezes a gente não tá dando conta de permitir que os nossos filhos tenham as questões deles porque nós não demos contas da nossa.
né? Então, o primeiro capítulo do livro chama Antes deles, a gente vai falar de você. Sim. Não adianta eu falar da sua parentalidade se eu não falar antes da tua filiação, cara. Você precisa dar conta do que é teu. Das tuas frustrações, da tua história. Ah, mas eu não tive um trauma. Meu pai e minha mãe foram pais, sei lá, legais e tal. Não interessa. Não Tem tô falando de questões. trauma. Lógico Não que precisa tem. ser algo agudo, né? Não precisa ter sido estuprado, não precisa ter sido espancado. Não, cara, todo mundo tem uma questão. Coisas simples, né? Simples e Mas que são, tem, e que impactam. que impactam e às vezes Agora, profundamente. claro, né? uns mais, outros menos, mas Sim. isso gera disfuncionalidade. Não tem como. Então, essa questão da análise, acho que ela é muito rica, porque ela traz uma autorreflexão. Né? Você não vai fazer análise porque você tem uma demanda, uma dor específica. Né? Você vem pela dor, mas a análise ela te proporciona um autoconhecimento que não tem a ver só daquilo que te é conhecido, consciente, eu gosto né? Meu temperamento é. Não, é sobre de onde você veio, quem é a sua identidade. O Winnicott fala que antes de existir, a gente precisa ser. Né? E a existência está ligada a essa questão dos papéis sociais. Então, eu existo como pai, como analista, como médico, como amigo, como um monte de coisa. Okay? Mas eu sou o Nelson. E essa identidade, majoritariamente, é formada até o nosso 5º ano de idade, 6º ano de idade. Eu falo, cara, eu não lembro de nada dessa época. Justamente, porque a identidade ela é totalmente subjetiva. O nosso cérebro não tem ainda a área para ter memória cognitiva. Okay? Mas é dessa identidade que parte todos os Nelsons que eu faço aqui na minha vida. E o que acontece hoje? A gente faz o contrário. Por uma falta e por uma fragilidade dessa identidade, a gente fica buscando nessas coisas que a gente faz, coisas que nos definem como tal. E não pode ser assim. Porque senão eu fico vulnerável à opinião, à demanda do outro. Eu fico vulnerável àquilo que o outro tem para dizer, não do que eu estou fazendo como trabalho, mas do Nelson. Okay? Isso é muito perigoso. Isso te torna frágil, vulnerável na relação social. Então, a análise, ela te capacita, eu não gosto dessa palavra, mas ela te empodera nesse sentido, de ter uma propriocepção, ao ponto de você poder ouvir uma crítica aqui fora, né, do que diz respeito ao meu trabalho, e isso não ser pessoal, isso não ser levado à minha pessoalidade, mas a crítica da minha ferramenta que talvez não está funcionando. Que pode aproveitar. Okay? Né? E aí, geralmente é muito mais sobre o que o outro do que sobre você. Não tenho né? dúvida. Depois que você vê isso, você vive mais em paz. Por isso que eu falo que gente analisada não enche o saco de ninguém. É isso. Gente feliz não enche o saco de ninguém. É isso. E é legal isso, porque quando você vai trabalhar dentro de uma empresa, se você tem algo para dizer para esse liderado, né, de uma pontuação que você precisa fazer, um feedback negativo ou, sei lá, uma demanda que você tenha para trazer, e ele não consegue cumprir, ele não dá conta disso, ele não está dando conta da ordem do funcionário ali, ele não está dando conta da ordem dele, do ser, porque é tão frágil, é tão vulnerável, que qualquer coisa que você diga, ele não suporta, ele não sustenta por conta da fragilidade da identidade. E isso é lá atrás. Né? É a questão da importância da primeira infância, né? Eu tô com filhos pequenos, né? Ela tá com 2 e 7, a Joy mais velha, e o Theo 6 meses. Então, tô muito conectado com essa coisa da primeira infância. A importância da primeira infância é absurda, né? É o que você falou, vai refletir pra vida ali, né? Com o que você tá formando ali. E uma das coisas que eu acho que você que compartilhou um tempo atrás, falando que o temperamento a gente herda, né? Como é que é isso? Eu achei interessante e comecei depois a olhar e falei, cara, muito. Você vê às vezes pai, filho, neto, bisneto, temperamento, aquela coisa do temperamento, né? Da pessoa. Não é caráter, né? É temperamento, não é comportamento, é temperamento. A gente começou a ver, eu e a Vivi começamos a discutir, começamos a desenhar, nossa, olha aqui, ó, igualzinho, olha aqui, igualzinho. Cara, é muito louco isso, né? Como é que é isso, assim, cara, essa herança temperamental? Eu sou o meu avô paterno escrito, assim, e eu não convivi com ele. Meu avô morreu, eu tinha... Ele tá dentro de você ali, né? Tá aqui, genético. É impressionante. Assim, é muito impressionante. É importante a gente falar sobre isso. Existe o temperamento, a personalidade e o caráter, ok? São 3... A gente divide isso para uma forma mais didática, mas é claro que as coisas... conectado, né? Ali, né? O temperamento ele é herdado, né? Então, existem essas características da pessoa que são características que são herdadas, né? De ser uma pessoa mais
mais melancólica, ou de ser uma pessoa mais sanguínea, né? Isso é herdado, ok? A personalidade é o que a gente chama aqui de identidade. É essa coisa do eu, de quem eu sou, ok? Que aí tem essa questão do temperamento que influencia diretamente. Existem as questões genéticas também envolvidas nisso, de doenças psiquiátricas, por exemplo, que impactam diretamente. Sim. Neuroatipias, TDAH, por exemplo. Isso impacta diretamente na construção da personalidade da criança, porque é a genética mais o ambiente. Sim, ok? sempre, nessa Sempre. interação. Não né? tem como. A genética não vai determinar, mas é como você vai, o ambiente vai desenvolver. Mas o ambiente com a genética aí determina. Soma, aí isso, pode exato. E aí tem o caráter, que é quando essa identidade ela tá ali terminando de se formar, porque que até os 6, 7 anos. Majoritariamente, porque depois essa personalidade ela tem uma lapidação na adolescência, lá na frente. Tá? Isso é bem depois importante. Não muda mais? Não. A adolescência fechou que ali até os 17, 18 anos? Quando você tem o boom da puberdade ali, é que vem esse negócio pra gente poder lapidar aí. Legal. Tanto que transtornos de personalidade, por exemplo, a gente não faz em criança. Não dá pra fazer transtorno de personalidade borderline, sei lá. Você não consegue fazer isso em criança. Normalmente é em adolescente que a gente consegue fazer. 12, 13, 14 anos. Né, que tem a ver com esse boom do hormônio aí. E aí, quando você tá lá terminando de formar a identidade nessa primeira infância, terminando a parte da primeira infância, e essa criança começa a entrar nessa relação social, seja dentro de casa mesmo, com os pais, que é a primeira sociedade que a gente tem, né? Quanto na escolinha e tal, a criança começa a lidar, então, com o outro, ok? Então, o caráter está ligado ao limite. É muito importante isso. Né? Caráter tem a ver com o eu e o outro. Então, aquela coisa de onde termina o meu limite, começa o limite do outro, né? Então, tem muito a ver com isso. Então, essa formação da identidade, ela é composta por 2 componentes de ambiente muito importantes. A maternagem e a paternagem. E apesar do prefixo, não tem a ver com mãe e pai, mas tem a ver com função. E a paternagem tem a ver com regra, limite. A paternagem tem a ver com disciplina. A paternagem tem a ver com frontalização do lobo pré-frontal, enfim, tudo isso. Que tem a ver com esse contorno do eu, ok? Então, esse sou eu, esse aqui é o Carlos, né? Essa consciência, parece bobagem isso, mas isso é super complexo. Sim. Né? Onde começa o Nelson e onde termina o Carlos. Né? Então, isso implica diretamente na construção de valor, na construção de princípio. Né? Então, a cultura está ligada a essa questão da construção do caráter. Né? Então, beleza, apesar de eu não concordar com o Kaká nisso daqui, eu sei que esse ambiente aqui é dele, então eu vou respeitar essa opinião dele, porque não tem a ver comigo. Isso, contanto que isso não me fira, tá tudo bem. E podemos discordar e ok. E que tá tudo certo. Né? Então, essa questão da paternagem, ela é muito importante. E por que eu tô falando isso aqui? Porque isso implica diretamente na execução dessa criança em desenvolvimento, que logo mais estará dentro de uma empresa trabalhando. Do mundo ali. Do mundo. Então, seja em qualquer lugar. Então, se essa condição de cultura não for implementada dentro de casa, a hora que ele vai para dentro de uma empresa que tem valor, princípio, cultura, que precisa ser seguido, ele não vai seguir. Não adianta. É legal isso que você comentou, né? Que você falou, pô, geralmente na empresa tem ali os valores mais claros, né? Nem todas, né? Mas as boas e as principais têm e difundem isso e tal. E é essencial, eu acho super importante. A gente tem aqui muito claro, comenta sobre isso, quais são nossos valores e tal. E fica muito mais fácil quando você tem isso, inclusive para ver quem tem fit ou quem não vai ficar, né? E a pessoa que não identifica vai embora rápido. E aí você vai filtrando e vai adequando dentro daquela cultura, né? Mas, até por ser empresário e ter essa coisa da cultura e tal, eu trouxe isso para casa, assim. No Natal, eu cheguei na Vivi e falei assim, quais são os nossos valores como os pais? Aquilo que não é negociável, né? E a gente escreveu. Que legal, e aí, aí a gente foi pondo ali. Então, por exemplo, autonomia, liberdade, criatividade, questionamento, diálogo. A gente começou a colocar coisas que eu falei assim, tudo que a gente for dar de limite, educação e tal, não pode ferir isso aqui, né? Então, e aí eu sou super autônomo, sempre fui e tem esse valor. A Vivi tem, mas a mãe tem mais cuidado. Eu, não, deixa cair, deixa ralar, deixa se machucar. E a mãe quer proteger e eu, corre, porque eu também sempre fui assim. E aí eu falo, liberdade, deixa. Então, aí a gente fica sempre questionando. Mas foi legal pôr ali, porque aí eu vi o que era importante para mim, a Vivi colocou o que era importante para ela.
a gente juntou e falou, cara, é isso, então vamos seguir aqui. E é claro, vai mudando, vai adequando, mas assim, são ali valores que acho que não vai mudar. Liberdade, criatividade, autonomia, responsabilidade, educação, cordialidade. São coisas que a gente pôs ali que estão norteando a gente. Esse equilíbrio é lindo, cara. Muito legal. Foi legal, porque tá claro ali pra gente e a gente tá seguindo aquilo ali. Né? Opa, tá fora, vamos corrigir e aí vai. E aí o que você falou também, né, na conversa prévia, né? Tudo vai mudando e é o equilíbrio constante, cara. Porque não adianta achar, aqui é a minha linha e eu vou daqui com a criança até os 18. Não, essa criança vai mudar. Sim. Aqui, eu vejo meus filhos, né, nessa época deles, muda de uma semana, um mês, já é outra criança, cara. É impressionante. E aí, quando eles virarem jovens, adolescentes, adultos, vai mudando, né? Mas é a famosa lá, crie seus filhos bem para que eles vão embora. Exato, é isso. Né? Isso é importante. Criar pro mundo, né? Criar pro mundo, cara. E é um desafio isso, porque esse equilíbrio é muito difícil. E é todo dia, tá? Você precisa rever, você precisa pensar, você precisa dialogar. Diálogo com a tua mulher precisa ser... Você vai errar, você vai acertar, cara, faz parte, né? Eu sou um cara muito mais ditador. Para mim era muito mais fácil, né? Impor, né? É muito mais fácil, é claro que é. E minha mulher, ela é diferente de mim nesse sentido, porque ela sempre falou, cara, eu nunca pude expressar o que eu sinto, eu nunca pude falar o que eu pensava. E minha filha vai poder falar. Aí eu falei, pô, eu acho que faz sentido. É o equilíbrio, né? O equilíbrio. Disso. E aí, recentemente, aconteceu uma coisa muito engraçada, cara. Minha mulher tava com a minha filha, aconteceu um negócio lá, não lembro o que era, e minha filha ficou brava, porque minha mulher disse não pra ela e tal, não sei o quê. Aí, tá, beleza. Ela tá com quantos anos, sua filha? 6. Não, cara, ele é meu desafio pessoal, cara. Os filhos vêm para nos fazer nos tornar melhores pessoas. Cara, né? eu atendo o pior case do mundo, mas minha filha é o meu desafio. E aí ela tava no carro... É o desafio real ali, né? E eu sou o pai, né? Eu não sou o gestor, né? Sou o pai. E aí ela tava no carro com a minha mulher, aquele silêncio depois dela ter tomado aquela bronca. Aí ela virou pra minha esposa e disse assim, ô mãe, por que quando você briga comigo, o meu pensamento me diz que você é uma idiota, mesmo eu não achando? Olha, que reflexão legal, cara. Conversando com a consciência ali, questionando a si mesmo. Ou seja, muito bom, cara. Eu tô pensando, eu não disse que você é, então já fica claro aqui. Tô pensando aqui. Eu quero te chamar disso, mas eu quero muito. Eu tô achando que você é, mas eu não posso te chamar. Então, cara, se lida... A criança, ela tem a capacidade de ser malemolente nesse sentido, que a gente não é. E eu achei genial muito isso, porque ela não chamou minha mulher de idiota. Ela trouxe ali. Mas ela pôde falar o que ela tava pensando. Sim. Né? E aí depois eu fui conversar com ela, falei, filha, às vezes a gente pensa umas coisas mesmo e nem tudo a gente vai poder falar. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu pensei que a sua vovó, a minha mãe, era idiota várias vezes. Ela olhou pra mim e falou, sério, pai? Eu falei, pô, sério, filho? Até aí falar, eu falei, mas depois eu entendi que a vovó tava fazendo isso porque pra mim era bom. Então, se a mamãe brigou com você agora e disse não pra você, é porque talvez você ainda não entendeu por que ela tá fazendo isso. Mas lá na frente, você vai entender que isso é muito bom. Ela, não, eu entendi, pai. E aí, legal, acabou. Ótimo. Então, é criar um espaço onde eles possam falar sobre o que sente. Porque ela não estava sendo desobediente, ela não estava sendo petulante, ela estava tentando lidar com aquilo que ela estava sentindo. Porque assim, também, só impor, você não cria pessoas questionadoras. Então, tem que questionar, mas tem que respeitar. Exato. Porque acho que o problema está nisso, a liberdade total ou a falta total de poder autonomia. E o líder na empresa, ele precisa estar pronto para o questionamento. Ele precisa. Só que não um questionamento desrespeitoso. Claro. Né? Não um questionamento que ultrapasse a linha. Como a minha filha, né? Eu sou sua filha, você é minha mãe, eu não estou te chamando de idiota, mas que eu estou pensando isso, eu tô. O que a gente faz com isso daqui agora? Né? Então, é importante essa... Perceba, essa aplicabilidade que tem na casa, se aplica isso dentro da empresa o tempo todo. Não, né? Total. E aí sim, isso é uma gestão horizontalizada, onde a criança ou o liderado ele pode falar o que ele está sentindo. Eu estou te ouvindo. Né? Eu entendo que você está me chamando de idiota porque você queria comer pipoca e era a hora do almoço. Né? E tudo bem, você é criança, você não precisa dar conta disso. Por isso que eu tô aqui. Né? Mas é importante a gente... Agora, por outro lado, também não é, não, vamos comer pipoca porque eu sou legal, né? Depois não precisa almoçar. Né? Não precisa almoçar, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não quero que minha filha me ame. Ok? Agora, porque amor é um sentimento adulto. Sim. Eu quero que minha filha tenha um espaço de segurança em mim. Eu quero que ela me respeite. Sem que tenha medo. Né? Então... É um respeito por respeito mesmo. Respeito por respeito, por admiração, por essa coisa da segurança, né? E porque tem hora que ela não vai concordar, vai achar ruim, vai achar... beleza, faz parte. E ela fala pra mim, eu tô frustrado. Eu falei, faz parte. Bom, Trabalha essa frustração. 6 anos, brother. Estou frustrado. Legal. Eu falei, tá tudo bem.
Pode ficar. Filha de psicanalista tem um espaço. Mas ela aí, faz terapia desde os 4 anos de idade, cara. Bom, não. Não, eu levei ela pra terapeuta, ela falou, mas qual que é a indicação? Eu falei, ela é minha filha, já basta. Já precisa de diagnóstico, eu Vai sou lá, psicanalista. Vai. Cara, até falando disso, é engraçado, né? Existe isso mesmo, né? Filhos de psicólogo, no geral, são complicados. Porque eu não sei se o psicólogo, o psicanalista, ele tem um conhecimento tão vasto de tudo, que às vezes quer lidar com tudo, não quer dar frustração, não sei o que e tal. Existe essa coisa assim, vai ver os filhos do psicólogo, né? Se não tomar cuidado, cara, porque é tanto conhecimento que calma lá, né? O Jung tem a frase, né, famosa, né, que quando for conversar com outro ser humano, é só um ser humano, olhe, né, toque Exato. como um ser humano, apesar de todo o conhecimento, sempre toque outro como um ser humano, né? O pior erro é a gente lidar com os nossos filhos como se eles fossem pacientes. E é isso que eu acho que é o que acaba sou o pai, acontecendo, cara. né? E lembrando que eu não sou o terapeuta e por isso, como pai, eu tenho o direito, inclusive, de errar. Sim, eu acho que isso é importante. Total. A gente vai errando e vai acertando. Caramba. Né? Mas tem que tomar cuidado, porque eu ouço assim, né, pais? O pai sempre faz o melhor. Tá, mas será que é o melhor mesmo? Então, vai buscar isso, né? Porque não adianta se também ficar ali na... Não, sempre eu fiz o melhor que pude. Sim. Tá bom, mas foi o melhor que pude, mas você buscou para fazer, né? Uhum. Isso vai muito ao encontro do que você estava comentando, que você vai lançar um curso ali para pais, né? Conta um pouco disso, que eu acho muito legal. Na verdade, eu tô com... é uma ideia que já existe desde 2020. Olha que louco, cara. E aí, a pandemia, eu tive que parar. E eu acho que eu fui amadurecendo também as minhas ideias. E até como pai, eu fui amadurecendo muito, né? Minha filha, em 2020, tinha 3 aninhos. Então, o processo de amadurecimento ajuda muito. E esse curso vai ser muito legal, chama Escola para Pais. Né? E é um lugar onde a gente vai poder aprender sobre a parentalidade. E é muito legal, porque, inclusive, no livro, todos os exemplos que eu trago, a grande maioria, são meus exemplos de como eu errei. Ótimo. Porque quando eu vou dar palestra, quando eu vou falar em escola e tal, todo mundo fala, cara, nossa, você deve ser um pai, meu Deus, você deve ser um marido, sei lá o quê. Eu falei, cara, pergunta pra minha mulher. Ninguém é infalível. Eu sou um demônio dentro de casa, às vezes, nem eu me aguento. Né? Então, tá tudo bem a gente ser frágil, a gente ser vulnerável. Né? E é muito legal. Errar. O problema é querer buscar o acerto. Exato. Acho que é isso, né? Ou não entender que tá errando e não querer olhar para isso, enfim. E o Escola para Paz surge dessa demanda pessoal, né? Uma demanda minha, que quando eu me tornei pai, eu fui buscar coisas e achei pouquíssimas, e da demanda dos meus amigos. Né? Então, é muito legal, porque hoje o homem está preocupado com essa questão da parentalidade. Né? Olha, nós dois falando sobre isso. Né? Então, eu acho isso de uma riqueza muito grande. Tem um pedaço do livro que, inclusive, é só para o pai, é só para o homem que está lendo ali, onde eu falo sobre a importância desse papel. Né? E o Escola para Pais vai ser isso. É sobre dar ferramentas para que esses pais possam ser bons gestores de pessoas. Né? Que no fim, é isso. Que é isso. E, no fim, a gente poder contribuir com a sociedade com indivíduos que sejam autonômicos, né? Que sejam livres e responsáveis com a liberdade que eles têm. Legal. Quando que você vai lançar esse curso? 2025, cara. O projeto é para o ano que vem. Esse ano tem o lançamento do livro e aí o ano que vem começa o projeto. Mas a gente está com a ideia de fazer infoproduto e tal, mas eu amo presencial, cara. É uma mescla dos dois. É vai legal. Ser os dois. Porque o infoproduto é bom que você atinge alguém lá do Amapá, que não poderia vir, né? Ou aqui do interior que seja, mas que esteja longe, né? Complementar é legal, porque você atinge muita gente e depois traz para o presencial. Se torna mais acessível, né? Também, além disso, né? Cara, antes de encerrar, deixa aqui os seus contatos, por favor, rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, e-mail, fax, o que tiver. Bina. Putz, Bina é sacanagem. Chegou a usar Bina? Não? Cheguei, você pegou na época que você estava se formando? Peguei Bina. Bina, tinha que correr, ligar para alguém. Pois não, Bina não tem mais. Não passa tem. aí os seus contatos. Pois é. Todos os meus contatos estão pelo Instagram, tá? Então, se você entrar no Instagram, é @drnelsonmusel. Não sei se vocês colocaram aí, mas enfim. Vai ter aqui na descrição, a gente vai colocar também. Eu adoro fazer isso, acho chique. Segue aqui embaixo. E lá tem um link onde você vai conseguir acessar tudo, tem tá? Um link site, tem tudo legal. Lá. E aí você me encontra lá. Cara, pais, mães, sigam, porque eu estou exercendo esse papel aí já faz 2 anos e 7 meses e sigo alguns influenciadores ali na parte de paternidade, é muito legal, são insights muito poderosos ali que você contribui, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, não Cacá. deixa de seguir, e não só pais, né? Gestores, líderes, somos pais da empresa, né? Os líderes, e acho que se você é um bom pai, você tem que ser um bom líder, tá tudo linkado aí, conforme a gente conversou aqui neste podcast. Cara,
Você vai ter que voltar aqui, cara. Vai ser um prazer. Obrigado. Vou ter que encerrar aqui, mas já com vontade de chamar pro episódio 2, 3, Bora. 4. E você não esquece de seguir a gente aqui. Seja um cliente Sedo Seguros. Nós somos especialistas em gestão de seguros, empresa e pessoa física. Conte conosco para ter um atendimento diferenciado. Nelson, mais uma vez, obrigado. Carlos, Nelson. muito obrigado, Kaká. Nelson. A gente vai se ver, né? Tem um encontro marcado aí dia 23. dos amigos da Fundação Jaú. Encontro da quinta série, você imagina Encontro da só. quinta série, hein? E agora todos os amigos, uns grávidos, uns já com filhos, outros para ter, né? Cara, todos muito, pais. muito Você vê que essa engraçado conversa aqui vai continuar lá. Vai. Legal, prazerzão, cara. Obrigado, A Kaká. casa é tua, venha sempre que quiser. Obrigado mesmo. E vamos falar dos projetos nossos aí. Que Vai ser um tem prazer. chegado. Fica ligado aí no Sedocast. Abraço a todos e até a próxima. Valeu, cara.